Shalom, shalom, amados. Vamos ao segundo vídeo de Yeshua na Torá. Nós temos várias menções de Yeshua na Santa Torá, que é a árvore da vida. Nós precisamos ver em hebraico para alcançar essas revelações. Mas é incrível como as escrituras têm essa informação para nós. Os sábios de Israel afirmam que a primeira vez que uma palavra aparece na revelação Sod é a mais importante porque tem o sentido mais profundo. Suas revelações são como um arquétipo de tudo o que se desenvolve na explicação. Vamos ver então a primeira vez que a palavra Yeshua, o nome do Salvador, aparece nas Escrituras. É exatamente em Bereshit, no primeiro capítulo, verso 12, que diz assim: a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Interessante, né? O texto em português você pode dizer, mas não tem absolutamente nada a ver. O que tem a ver natureza, botânica, vegetação, frutos, árvores, semente com o nosso Salvador? E aí é onde entra a maravilha. Se fosse eu fazendo esse estudo, não teria valor. Mas os sábios de Israel, os sábios cheios do Rua, mencionados nas Escrituras, fazem esse paralelo. E o idioma hebraico, que é Lashon HaKodesh, esse idioma santo, maravilhoso, ele faz a ligação direta. A gente não enxerga isso no português, na tradução, mas a gente enxerga que tem uma ligação direta com a mensagem revelada do Altíssimo no hebraico. No primeiro vídeo nós fizemos Yeshua descoberto com um número que é no valor numérico do nome sagrado do Eterno. E contando em 26 caracteres nós encontramos o nome do Mashiach. Nesse segundo vídeo nós vamos fazer o que é a base do reino de Adonai, que são as suas 10 palavras, os conhecidos como 10 mandamentos. Nós vamos pegar exatamente de 10 em 10 aqui, contando desse Yud, conta 10, vai chegar no Shin, conta mais 10, Vav, mais 10, Ain. Você vai ter exatamente Yeshua. Nesse texto que só fala de natureza, codifica o nome de Yeshua, mas por quê? Qual é a relação? Como nós podemos associar natureza com o Salvador? É maravilhoso, mas é verdade. Acontece nessa primeira revelação aqui, ó, sementes. No português não tem associação, mas no hebraico tem. Olha a palavra semente no hebraico, é zerá. Opa! É uma palavra muito significativa, porque ela também é a palavra de sêmen. Sêmen da onde vem a descendência, os semitas, não é? Olha que interessante. Então, aqui nós temos Gênesis 3:15, que diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Todos, tanto em judaísmo quanto no cristianismo, sabem que isto é messiânico, que é o Mashiach que vem deste sêmen, desta semente na mulher, que vai ser aquele que pisará a cabeça do inimigo, mas o inimigo lhe ferirá o calcanhar, entende? Então há uma ligação direta entre descendência e semente no hebraico original, e a gente sabe disso. Mas há aqui um mistério. A mulher não tem espermatozoide, não tem sêmen. A mulher tem óvulo. Como que a mulher pode, então, do sêmen dela, porque está falando que é da descendência dela, né? Só que usando uma palavra masculina, gerar o filho da promessa, o Mashiach? Nossos sábios vão comentar que é através de um nascimento milagroso, porque como ela não tem, só Adonai poderia dar a ela. E é exatamente o que é dito por muitos sábios. Eu tenho um vídeo aqui no canal intitulado O Nascimento de Yeshua. Assista, porque o vídeo vai abordar sobre este assunto. Mas aqui nós temos a relação direta, então, da semente como sendo o descendente da mulher
que tem sua genealogia que traz o Salvador. Então já linkou diretamente com Yeshua, mesmo que estamos em outro nível de pesquisa. Olha o texto, esse texto aqui em hebraico. Veja, a palavra aqui, ó, semente, zerá, como ela é anunciada aqui para descendência, ó. É a mesma raiz, igualzinha. São as mesmas letras. Por isso que é uma ligação direta que a gente consegue visualizar no hebraico. Quando a gente troca para o português, descendência com semente, não tem nada de semelhante. As letras são outras, mas no hebraico não. No hebraico é a mesma raiz, todas as palavras são estudadas no seu significado por raiz. Então, quando você encontra duas palavras com raiz idêntica, elas estão ligadas de alguma forma e vão trazer segredos espirituais com mensagens para a gente. Veja, a mulher aqui, ó, Ishá, né? É a mulher que está com o sêmen. Tremendo. Próximo verso que faz essa ligação é o verso de Lucas, capítulo 8, versículo 11. Muito significativo esse versículo, porque ele revela o que é a semente no nível espiritual. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Tremendo. Veja só aqui, ó. Semente, zerá. Ele é o que? Hu davar. Davar é a palavra de Deus. Uau! Então a semente, na verdade, ela é apresentada aqui como sendo o local onde o Eterno inicia a descendência do Mashiach. A forma com que o Mashiach vai entrar na humanidade, mas quem está entrando nesse sêmen é a Davar, é a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus segundo a revelação dos sábios? Em nível Sod. O livro que inclusive foi escrito em nível Sod, na Santa Brit Hadashah. Veja bem. Em João 1,14 revela isso claramente. Olha aqui, ó. Em português. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então veja bem, a palavra tornou-se carne quando ela entrou em forma de sêmen para engravidar a mulher e ela poder gerar um filho. E esse filho vir então de carne e osso, um ser humano como nós. Por isso que é o filho de Adonai. O nosso Mashiach, ser humano. Maravilhoso, não? Então veja só aqui, ó, a comparação direta. Ó. A semente é a palavra, nós demos aqui Yeshua ensinando em Lucas. E aqui, ó, Davar foi quem se fez carne. Bassar. Tremendo, carne. Então, veja a progressão da revelação. Primeiro, o Eterno entra em forma de semente na descendência da mulher. Mas ele revela que antes de ser uma semente, ele na verdade é a palavra, é a própria Torá, é a pessoa de Hashem. Em contrações para não revelar muito a sua luz, ele faz com que seja gerado milagrosamente um sêmen que vai germinar a carne do nascimento de nosso Salvador como homem. Ele se despiu da divindade. Essa palavra aqui, quando se faz carne, ela tira a sua glória. Porque ele vem cheio de graça e de verdade, mas como unigênito do Pai. Entende? Como alguém que se revestiu de carne para habitar em nosso meio. Isso é maravilhoso. E é o que diz também Coríntios, o apóstolo Paulo. Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Então por que ele se faz carne? Porque ele precisava morrer. Ele, em forma de palavra pré-existente, não pode morrer. Ele, como o homem celestial, ou Adam Kadmon, não tem como morrer. Porque ele tem um corpo glorificado, um corpo espiritual. Então ele precisou nascer, ser semeado como um ser humano num corpo carnal. E aí então esta parte humana carnal, este homem Yeshua, nosso Salvador, ele morre. Também outro profeta aqui, ó, João diz,
Digo-lhe verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então veja bem, para que o fruto nasça, para que a árvore floresça, é preciso que o grão morra. A semente tem que morrer. Por isso que a semente, que é Yeshua, ele vive, prega e morre na cruz. E aí ele ressuscita, porque depois de morrer ele dá o seu fruto. É um milagre. Como que a semente morta gera vida? Aqui na botânica, as árvores com suas sementes vão produzir frutos. Como isso? Como se ela morre? É um milagre. É Adonai que faz isso. Todas as coisas na natureza têm milagres maravilhosos. E esses milagres aqui apontam diretamente para Yeshua, nosso Salvador. Veja outro texto agora de Isaías, Yeshayahu, judaísmo puro. Olha o que diz. Depois do sofrimento de sua alma, falando de Mashiach, ele verá a luz. Opa! O sofrimento levou à morte, mas depois da morte ele seria ressuscitado. Essa expressão aqui, ele verá a luz, é uma menção à ressurreição. Porque a alma, para ver a luz, precisa abrir os olhos. E aí ela vê a luz. Se ele abriu os olhos depois do sofrimento, que foi o sofrimento de morte e morte de cruz, é porque ele ressuscita. Está profetizado que ele ressuscitaria. O seu conhecimento, o conhecimento do servo justo gera vida e levará a iniquidade deles, porque ao tirar a iniquidade e aplicar sua justiça, pois ele foi um servo justo, ele traz vida. Maravilhoso. Podemos concluir então que aqui, olha só, veja quantas coisas que se ligaram. Yeshua, a árvore é a palavra, a Torá é a árvore da vida, é Davar. Esta palavra se tornou carne, que veio através do Zerá, semente, possuindo uma alma, corpo, porque se tornou carne, entregue à morte, para que, morrendo, produzisse muitos frutos pelo poder da ressurreição, como foi profetizado que ele viria de novo à luz. Nós temos aqui Yeshua, desde sua vida lá no céu, como palavra, como corpo divino, sua entrada na terra, seu desenvolvimento de missão, sua morte, sua ressurreição, suas almas que ele ganha como fruto, e está completamente ligado nesse verso, cumprindo a sua maior promessa de salvação para todos nós. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom.